E foi lá, não. Seu nome, por favor. Meu nome é Prosper Dinganga. Qual é o seu país, Prosper, de origem? Meu país de origem é a República Democrática do Congo. Por que desse movimento aqui hoje, Prosper? Primeiramente, eu sou o fundador do projeto A Voz do Congo. O objetivo da Voz do Congo é de poder falar da situação real do Congo aqui no Brasil, né? E esse movimento está como intuito de poder mostrar ao mundo, principalmente ao povo brasileiro, que nós que somos congoleses, nós estamos enfrentando uma guerra já há 22 anos que já fez mais de 6 milhões de mortos, né? Eu, como ativista, a gente já calcula cerca de 10 milhões de vidas que foram perdidas por esse conflito. E por muitas pessoas que não sabem, esse conflito está muito ligado ao consumo dos equipamentos eletrônicos. Por isso, o tema que nós escolhemos para hoje é o custo do silêncio. O custo do silêncio esse silêncio que o mundo tenta esconder, né, que não quer falar sobre esse conflito, já tem um custo maior de tantas vidas que foram perdidas. Sim, esse conflito ele existe no Congo por quê, Prosper? Então, o conflito do Congo é um conflito extremamente complexo, né? Nós temos um conflito político, mas também nós temos uma guerra civil, né? Oficialmente essa guerra já acabou em 2003, né? Oficialmente, mas até agora, todos os dias no Congo nós contamos números de pessoas vítimas de guerra, de massacre. Essa semana mesmo, 35 meninas, 35 mulheres foram estupradas no Congo, né? Somente hoje. E, Prosper, conta pra mim, como o povo brasileiro pode se engajar nesse propósito, a importância do povo brasileiro ter a noção desse movimento que está acontecendo, porque aqui até o Brasil não chega pela imprensa essas notícias, né? E conta também como é que se... Justamente por isso nós estamos aqui, né? Como a imprensa tradicional não noticia corretamente o que acontece no Congo, por isso nós estamos aqui como atores também, de poder mostrar ao mundo, né, principalmente ao povo brasileiro, de poder se envolver também nessa causa, né? A gente não pode abafar um conflito que já fez tantas vítimas, né? E o conflito do Congo é um conflito cercado de interesses econômicos, né? Então, claro que não vai agradar todo mundo, não vai ter espaço para todo mundo poder falar. Então, por isso, nós estamos aqui justamente para alertar o povo brasileiro, para o povo brasileiro se juntar à nossa causa, para que podemos ajudar, para ele se envolver nessa causa, talvez vai ajudar com certeza o nosso país a sair dessa crise. E para terminar, por que você escolheu o Brasil? Olha, eu não escolhi o Brasil, né? Eu acho que o Brasil que me escolheu, né? O Brasil que me escolheu. Eu cheguei no Brasil como refugiado político, hoje eu sou brasileiro também, né? Então, como refugiado, como eu cheguei aqui como refugiado, não tive como escolher o país, né? O Brasil que me escolheu. Maravilha. Obrigado. Boa tarde, papá. Prosper. Bom, mouvement ezali association te, eza tosangisi bakongolais oyo bazolandela makambo nyonso ezoleka na mboka na biso baatrocité mikolo nyonso depuis ça fait 22 ans yango oyo que mboka na biso ezocompte plus de 10 millions de morts, officiellement eza 6 millions. Alors biso loa toza baactiviste, toza awa na mboka oyo justement mpona kolakisa bandeko na biso babrésilien oyo toza nango na mboka oyo ke esika oyo biso towuti toza na besoin ya oliar na bango nde tolobaka ya regard na bango compte tenu ya conflit oyo biso tozokofoka na mboka wana. Donc présence na biso awa na minito eza te ke mpo tozoluka kolakisa mais tozolakisa justement bamassacre batorture bamakambo nyonso mabe ezosalema na mboka wana tozodénonce yango tobimi na balabala lelo po todénonce yango tobengi mouvement na biso lelo tobengi yango au pouce du silence. Mboka tovandi eza na makambo ya baréalité ebele basalaka eza makambo ebele, mais déjà le simple fait quelques Congolais babimi sur terrain
baye kolobela mamamboka na bango, baye kotala mamamboka na bango, kobelela ke kimi kota na mboka na bango, c'est l'essentiel, c'est le plus important. Donc ba oba monani prochainement so ba blom sous aux ala propre mais ce qui pèse à déjà auto monani a toujours représenté bande de nyonso. Donc c'est déjà c'est un peu ça. Vraiment merci beaucoup. Merci. Ciao. Pour là ba bena image être beaucoup ba image. Parce que image on est l'organisation de la communauté congolaise. J'ai remercié l'invitation. Agradeço a comunidade pela... Está falhando, né? Alô? Nós vamos começar a mobilização hoje. Dos congoleses que moram aqui em São Paulo, des Congolais qui sont ici à São Paulo. Et je remercie l'invitation pour faire l'événement ici. A mobilização ela foi pensada, né, pela Voz do Congo, né, há praticamente 2 meses, né, a Voz do Congo, que pensou a mobilização e fazer as denúncias do que acontece na República Democrática do Congo, as mais de 6 milhões de mortes, né, que se passa na República Democrática do Congo. E é importante esse dia, né, da comunidade estar aqui reunida, a exemplo de outros grupos africanos que também têm se reunido ao longo desses anos, que eu tenho acompanhado para fazer essa mobilização. Né. Foi feito um manifesto também pela Voz do Congo, né, da comunidade congolesa, e nós vamos fazer aqui as falas, né, sobre o que tem acontecido na República Democrática do Congo. Então, para começar, eu vou chamar aqui a Claudine Shindani. Claudine, tu vas commencer? Tu vas faire la première parole, s'il vous plaît? Estou gritando socorro. Uma mulher está gritando socorro. Socorro! Uma irmã está chorando. É uma filha que está chamando. Socorro! Oh, uma tia está chorando. Para lá, para cá. Quem vai me ajudar? Essa mulher sou eu. Eu! Aqui. A mulher congolesa. É só eu. A mulher africana congolesa, chorando, gritando, procurando ajuda. Esta noite a subir. Morte! Morte! Estou estudada, estou mutilada, estou de 7 anos. Uma menina de 7 anos, ela fugiu da casa do pai para a casa de tia. Dentro da casa de tia, na casa da tia, onde ela já tinha perdido família, na casa da tia chegou outra rebelde na outra cidade, teria que sair de lá. Infelizmente ela encontrou o rebelde que estuprou ela.
ela ganhou neném depois do estupro porque ficou grávida, mas ela não conseguiu segurar essa criança, não conseguiu engolir até mamar essa criança. Por quê? Porque essa criança, ela falava sempre, mas que é o pai dessa criança? Essa mulher, essa coisa é muito dolorida. Obrigada. Queremos paz. Vai fazer a fala? Vamos nesse daqui? Le devoir de faire de ce monde un endroit agréable à la vie et de soigner notre environnement tant humain que physique, afin de léguer à nos enfants ce que nous avons dû recevoir. La paix, c'est savoir identifier le besoin urgent et récent de son voisin afin de pouvoir le résoudre. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de la place pour le conflit, les injustices, les oppressions de tout genre, la discrimination, l'ignorance, la misère qui oblige l'être humain à ne pas vivre en paix. Aujourd'hui, cette paix semble s'éloigner de plus en plus de l'homme, qui est devenu lui-même l'agent principal de son autodestruction, et devient ainsi incapable de gérer et de contrôler l'univers dans un climat d'apaisement. Or, un monde où règne la paix, c'est le monde idéal auquel tous les habitants de la Terre aspirent. 60 ans après l'accession de notre pays à la République démocratique du Congo à l'indépendance, on note à ce jour une instabilité galopante du point de vue de la sécurité à l'est du pays, qui est en proie à des conflits régionaux et internes, à des cycles de violence qui ont causé de millions de morts et de personnes déplacées, ainsi que des centaines de milliers de femmes. Ces atrocités de masse ont été commises pour la plupart dans un climat d'impunité généralisée. Historiquement, notre pays joue un rôle prépondérant par sa position et par sa grandeur dans la stabilité de la région du Grand Lac, qui depuis plus de deux décennies n'a pas connu de climat de sécurité favorable, surtout à l'est du pays. Plusieurs facteurs en cause face à cette persistance d'insécurité qui sévit, surtout plus l'est de la République démocratique du Congo, notamment la convoitise des ressources naturelles, le complot international pour la balkanisation de la République démocratique du Congo, l'enrichissement facile, égoïste et illicite de certains leaders politiques et hauts fonctionnaires, hauts officiers militaires de notre pays. Le manque de vision de la part de nos dirigeants pour garantir l'intégrité du territoire national
et l'organisation d'une armée forte, républicaine et dissuasive. L'impunité criante vis-à-vis des groupes armés, la crise identitaire caractérisée souvent par des conflits tribaux. Sur ces, nous venons à ce jour demander une mise en place de mécanismes de recherche de la vérité, des programmes de réparation. Le temps est venu de déterrer cette vérité car les victimes d'hier et d'aujourd'hui ont bel et bien droit à la justice, à la réparation. Nous réitérons notre demande à la justice congolaise et internationale qui ont tant d'années eu les yeux fermés face à une telle tragédie. Des actions fortes car il est grand temps de prendre en compte les crimes d'une ampleur historique perpétrés en République démocratique du Congo. Pour que soient jugés ceux qui sont les auteurs. Pour conclure, nous disons que le moment est venu de construire cette nation, de construire les rêves congolais de paix. Et cette tâche incombe à tous ceux et toutes celles qui sont convaincus en ayant cette passion du changement. Et réunis tous en ce lieu, nous disons la paix maintenant, car notre avenir et celui de nos enfants en fait partie. J'ai dit et je vous remercie. Pede pro rapaz, o DJ, colocar uma música. A gente vai esperar o Xambu fazer só. Dá a musique, moi. C'est la musique. Avec ses pauses, hein? Il attend quoi, Xambu? pelo nosso país. É assim que nós podemos falar, porque se a gente não falar, não há ninguém que vai falar pra gente. Se a gente não falar sobre o nosso Congo, não vai ter
tem ninguém que fala que vai falar sobre esse povo. Precisamos sim falar sobre esse país, a República Democrática do Congo. A gente não pode ser sempre olhado como criança órfã. Nós temos um país que várias riquezas que nós temos. Vamos chamar Pitulando, que vai falar a palavra para Pitulando, que é esse maintenant. Estou falando uma coisa aqui, quando nós falamos do Congo, da guerra do Congo, A gente pensa que é uma coisa que já passou bastante tempo. a democracia do Congo das guerras, Sempre passa nas informações que já passou muito tempo. Por que estamos aqui? enfatizar é que a República Democrática do Congo continua sofrendo até hoje A injustiça do mundo. A história da guerra do Congo nunca passou, desde o seu acesso à independência. Aí hoje, tudo tem que tomar essa consciência, como estamos aqui hoje para falar, para essa informação passar para todo mundo que nós estamos sofrendo da injustiça do mundo, por causa das nossas riquezas. Se hoje, cada dia que passa, quando você consulta uma informação do Congo, sempre vai encontrar uma atrocidade que aconteceu numa parte da República Democrática do Congo. Mesmo ontem aconteceu uma atrocidade no Ituri. Antes de ontem aconteceu em Beni. Todos os dias está acontecendo uma coisa no Congo. Aí por que estão falando aqui hoje? Quem é culpado de tudo isso? Ninguém aqui é culpado, nem brasileiro é culpado. Mas por que estão fazendo ato aqui no Brasil? Para que a informação passe para todo mundo, para que todo mundo fique sabendo o que está acontecendo no Congo. Porque a nossa vida do Congo está uma miséria. Porque você imagina, um país que está em guerra não produz nada. Aí é 20 anos que isso está acontecendo no Congo. Isso é a nossa situação hoje no Congo. Nós somos vítimas das nossas riquezas. Aí se o mundo nós ficar sabendo de tudo que aconteceu no Congo, que está acontecendo no Congo, nós continuaremos a sofrer como nós estamos sofrendo hoje. Por isso que nós temos uma obrigação de tudo como congolês, de passar essa informação para que a informação chegue em todo lugar. É a obrigação que todo brasileiro tem, é de ser o nosso testemunho. É de ser o nosso testemunho. E por quê? Porque onde o brasileiro vai chegar, nós não chegaremos lá talvez. Só que vocês, o Brasil que vai chegar lá para passar a nossa informação, para passar a realidade do Congo, injustiça que estamos sofrendo todos os dias. Se isso ia ser aqui no Brasil, acho que isso não ia passar em silêncio. Como estamos falando aqui hoje, é uma informação, ontem, uma milícia que entrou no Turo e votou na floresta. Quer dizer, essa cidade está em perigo, um dia pode morrer mais gente. Para que isso acabe, sempre vão passar a informação, sempre temos essa obrigação. Au custo du silence. Le prix du silence. Le prix du silence. Au custo. Custo do silêncio. Será que é isso que merece a República Democrática do Congo? Será que esse armadilha é tudo? Não tem ninguém que pode falar em favor do Congo? Aonde estas militantes de direitos humanos? A justiça internacional? O que eles têm como processo? A União Africana? O que eles têm como dossiê para tratar? Há mais de 20 anos está tendo genocídio no Congo. E quando eu vejo na mídia, tem debate. Em vez de fazer debate, o de falar que cometeu o rei belga, Leopoldo II. E hoje, falando da
dia, sempre o Congo está aí. Acabaram a Segunda Guerra Mundial na jogada da bomba atômica. E o urânio foi tirado no Congo. Hoje é que todo mundo está aqui me filmando. Ninguém pode viver hoje sem celular. Falando da tecnologia informática hoje, o Congo fica de triste memória. Eu quero perguntar, precisa matar os congoleses para poder explorar o Colombo-Tintalic? Será que o Congo merece tudo essa tortura por causa da riqueza que ele heredou naturalmente? Será que os congoleses podem ser vítimas da sua própria riqueza? Por causa da fábrica do celular está matando os congoleses? Os congoleses estão sendo assassinados para a exploração de minérios na fábrica do celular. Queremos justiça. Justiça para Congo. O custo do silêncio é isso pelo qual está atravessando o Congo. Abre as bocas, queremos a equidade. Que a justiça seja feita. Vocês que ficam, ele que tem de entenderem mpaka wapi, mpaka siku gani tumelia, tumechoka, tumependa sheria kwa ajili yetu, kwa ajili ya mama yetu, wa dada yetu, wamebabaka, wanakosa na kusema. Tutalia kwa nani kama tuna mwenye atatusemea? Tunataka kama sheria ifanikiwe cha Kongo. Tujibasa bwani nutukasala kwa kuchilumbu cha Kongo. Bashipo bana betu. Ukoka keba mwaba wa kusomba. Ukaujila mwaju keba cha kuja. Mwikani bulaba bujuma kumupa bionsu. Tuya ya kwefi. Tuya ya kwa Kongo. Notre Congo de triste mémoire. Nous voulons la justice pour le Congo. Le Congo ne mérite pas le prix du silence. Ouvrez vos bouches, parlez. Tuez les Congolais. Arrêtez d'humilier la femme congolaise. Arrêtez. Arrêtez d'humilier la femme congolaise. Non à la violence contre la femme. Arrêtez de violer la femme congolaise. Les auteurs directs ou indirects doivent répondre à leurs exactions. Ils doivent répondre à tous ces actes.